Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos, infundi, Senhor, em nossas almas a vossa graça, como vos pedimos, para que nós, que pela anunciação do anjo viemos a saber o mistério de vossa encarnação, paixão e morte de cruz, cheguemos um dia à glória eterna dos céus, pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Caríssimo irmão e irmã, hoje nos encontramos para meditarmos a celebração, as leituras da 33ª semana, o 33º domingo do tempo comum. Nós estamos, como bem sabemos, próximos ao final do ano litúrgico. Semana que vem celebramos a festa de Nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo, e em 2 semanas iniciamos o nosso tempo do Advento, um novo ano litúrgico para a Igreja. E estas próximas semanas, desde hoje já começamos a leitura, estamos falando dos finais dos tempos. Em especial, também vamos recordar a vinda de Cristo, o seu reinado. Semana que vem, ainda que o Evangelho não fale justamente da segunda vinda de Cristo, nos recordará Cristo como Rei. Cristo como um Rei que ainda governa e continuará a governar até o final dos tempos. O que nós temos a meditar hoje? O que o Senhor tem a nos dizer através de sua palavra? A primeira leitura é do livro de Daniel, capítulo 12, de 1 a 3, que é uma conclusão dos capítulos 10 até o capítulo 11. Nesta conclusão inicia o versículo 1. Naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, defensor dos filhos do teu povo, e será um tempo de angústia como nunca houve até então, desde que começaram a existir as nações. Nós devemos de compreender que o povo de Israel está sofrendo justamente debaixo do governo da Grécia. São os gregos que estão governando o povo de Israel 300 anos antes de Cristo. E é onde se faz a leitura, a escrita deste livro, que haveria acontecido sobre justamente a deportação da Babilônia, existiria Daniel, 200 anos ainda antes, então 500, 600 anos antes de Cristo. E o livro retrata aquilo que aconteceu com Daniel e seus amigos, como bem já escutamos em tantas leituras que fizemos ao longo do ano litúrgico, mas o que a fidelidade deles a Deus levou em suas vidas. Apesar da perseguição, apesar de tudo o que lhes aconteceu, a fidelidade a Deus lhes ocasionou a felicidade. E assim, o livro de Daniel prepara o povo de Israel neste tempo de perseguição e de governo grego, onde estão sofrendo este povo e vem a salvação enunciada que vai chegar. Mas o que diz? Se levantará Micael, quem como Deus? Nome de Miguel. E aqui demonstra a salvação do povo de Deus mediante a São Miguel Arcanjo, o protetor de Israel, o protetor do povo de Deus, o protetor também da Igreja. Ele será aquele que ajudará o povo no momento da tribulação a alcançar em Deus a sua salvação. Ele nos ajudará e nos defenderá contra tudo aquilo que passaremos. Mas continua dizendo a leitura sobre o tempo de angústia, como também Jesus nos mostrará no Evangelho hoje. Este tempo de angústia, de sofrimento,
que nós vivemos, que questionamos tantas vezes. Como nunca houve até então, nos recorda o que os textos da Escritura que nos falam das dores como dores de parto. As dores que passamos nos devem de recordar justamente as dores de parto de uma mulher que não são eternas e que tem um propósito, uma finalidade, que é a vida gerada, a vida que virá à luz. Também nós vivemos e devemos de compreender os sofrimentos e as dores que passamos na nossa vida, que Deus nos permite, justamente como o parto, o processo de parto que nós estamos passando para a eternidade. Porque estamos nascendo para a vida eterna. Estamos caminhando rumo à vida eterna, irmãos e irmãs. E devemos de recordar isso e uma, e duas, e tantas vezes, porque tantas vezes nos esquecemos. Esta é a verdade. Então, o que devemos de recordar? Que a dor tem um sentido. Que a dor nos conduz a uma vida nova. A uma vida que virá. Mas é assim, com esta percepção, que estamos vivendo a nossa vida rumo à eternidade, rumo a Deus? Recordando e pedindo auxílio de Miguel, mas não somente de Miguel, de todas as hierarquias celestes e dos santos, para nos ajudarem nos momentos de dor e sofrimento, nesta libertação, nesta passagem, com a sua proteção, o seu auxílio, para vivermos esta vida nova em Deus, para superarmos a angústia, a aflição e a tristeza, reconhecendo que também nós herdaremos com os santos a vida eterna. E continua o texto. Mas nesse tempo teu povo será salvo, todos os que se acham inscritos no livro. O que está dizendo aqui para nós o texto bíblico? Que serão salvos aqueles que Deus considera como tais, por sua fidelidade ao próprio Deus. E nós, aqui nos questionamos uma vez mais. Como vivemos esse ano litúrgico que se aproxima do seu ápice, o seu fim, e daremos início a um novo? Podemos olhar para trás e dizer: realmente eu busquei ser fiel a Deus, aos seus princípios, aos seus ensinamentos na minha vida? Realmente eu fui fiel a Deus na busca da minha santidade? Na busca de viver um exemplo da vida de Jesus na minha vida? De ser a representação do amor de Deus para todos na vida? Nos questionemos, nos perguntemos, porque é isso que também demonstrará se o nosso nome está inscrito no livro para a vida eterna nos céus ou não. É a nossa fidelidade a Deus, dia após dia, minuto após minuto. E fomos fiéis? Temos buscado ser fiéis a Deus? E segue a leitura de hoje. Mas os que tiveram sido sábios brilharão como o firmamento, e os que tiverem ensinado a muitos homens os caminhos da virtude brilharão como as estrelas por toda a eternidade. Aqui há 2 pontos que devemos de conectar com o evangelho de hoje. Não nos esquecemos já o que ouvimos, mas também alguns pontos que aqui estão, neste último versículo. Os que tiverem sido sábios, sábios o quê? Amigos de Deus. Os piedosos, o que viveram uma vida pia, uma vida de oração, de intimidade com o Senhor, de oração, uma vida íntegra em Deus, brilharão no firmamento. Nós temos sido realmente sábios, não como a sabedoria que o mundo propaga, o conhecimento humano mundano, isso também para as nossas necessidades na vida, mas sábios de verdade que reconhecem a vida de Deus em si e vivem esta amizade com Deus verdadeira. Ou não temos sido sábios, não temos brilhado no firmamento, não temos sido estrelas que brilham por toda a eternidade. O que temos sido, cada um de nós? Nos questionemos, irmãos e irmãs. Somos pessoas de virtude que ensinam vidas de virtude aos demais? Ou somos pessoas que ensinam os vícios mundanos, as coisas que o mundo oferece a todos, e não buscamos ser pessoas virtuosas, agraciadas? O Salmo de hoje, o Salmo 15, que também é correlativo ao Salmo 22, que conhecemos o Senhor, o bom pastor,
nos diz no seu refrão: guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. É um dos belíssimos salmos que se cantam geralmente no Sábado Santo. E diz os primeiros versos que lemos hoje: ó Senhor, sois minha herança e minha taça. Meu destino está seguro em vossas mãos. Tenho sempre o Senhor ante meus olhos, pois se o tenho a meu lado, não vacilo. Reconhece aqui o Senhor como seu único bem, e sua situação é como a situação dos filhos de Levi. Por quê? Quem são os filhos de Levi? São justamente os sacerdotes do povo de Israel, que não têm terra por herança, que não têm nada de seguro para si, mas que tem a Deus como sua terra e seu prêmio e vive de tudo aquilo que Deus lhes concede através dos irmãos e irmãs. Nós temos este reconhecimento para com Deus como nosso único bem, o bem mais precioso que temos, e vivemos assim com toda adesão a Deus? Ou nós colocamos a nossa segurança em tantas outras coisas? E o Salmo é muito belo, segue ainda com outros versículos e nos recorda justamente a vida eterna, dizendo na segunda parte: eis porque meu coração está em festa, minha alma se rejubila de alegria e até meu corpo no repouso está tranquilo, pois não haveis de me deixar entregue à morte, nem vosso amigo conhecer a corrupção. E encerra: vós me ensinais vosso caminho para a vida. Qual vida? A vida eterna. Junto a vós, felicidade sem limites, delícia eterna e alegria ao vosso lado. Temos esta confiança de que o que importa para nós, enquanto cristãos, filhos de Deus, é realmente a vida eterna ao seu lado? Ou nos preocupamos com tantas outras coisas banais e colocamos esta como última opção, como última realidade, ou às vezes nem realidade? Entremos no Evangelho de hoje. Marcos 13, de 24 a 32. Diz o Evangelho: naquele tempo Jesus disse a seus discípulos: naqueles dias, depois da grande tribulação, o sol vai se escurecer, a lua não brilhará mais, as estrelas começarão a cair do céu e as forças do céu serão abaladas. Grande sinal. O que o Senhor está falando aqui é justamente depois dele falar da questão da destruição do Templo de Jerusalém, que estão nos primeiros versículos do capítulo 13 de São Marcos. Vós vos encantais com tudo isso? Chegará o tempo que não restará pedra sobre pedra. E realmente isso aconteceu. E não só o Templo de Jerusalém, mas é um reflexo da nossa vida. E isso antecipa aquilo que o Senhor está dizendo para compreendermos que Jesus aqui não está falando somente do final do tempo, da destruição das coisas, mas também dos sinais que acompanham a nossa vida, o nosso fim, para onde vamos. Jesus, ao invés de falar aqui somente do final do tempo, ele está falando da finalidade, o sentido do tempo que caminha rumo a Deus, rumo à eternidade. E Jesus também nos recorda em todo este capítulo que acabará o mundo. Um dia chegará o fim, a luta entre o bem e o mal, e o bem vencerá. E haverá uma conclusão da história, onde Deus vencerá, onde Deus será o maior. Hoje, todos que fazem o mal, que têm tanto poder, podem achar que venceram, mas bem sabemos que não é assim, meu irmão, minha irmã. E temos essa convicção de que o mal pode durar algum instante, pode durar até a vida inteira nossa aqui nesta terra, mas que não vencerá, que a palavra última é de Deus e Ele vence. E devemos de recordar também aqui a questão do templo como um sinal do final dos tempos. Aquilo que Jesus profetizou do templo também acontecerá. Acontecerá uma vez mais. Porque o templo foi destruído por causa da infidelidade do povo de Israel e a falta de acolhida à palavra de Deus, ao próprio Jesus. É isso que Jesus nos demonstra no Evangelho. Por causa da não escuta e da não adesão a Jesus, tudo isso iria acontecer. E Jesus simboliza isso. E o que ele quer dizer para nós? Que é um sinal que quem refuta a Deus, o Pai, e a sua voz, que fala através do Filho, a palavra de Deus,
estes cairão em ruína como um edifício que cai, que desmorona. Assim seremos nós, se nós não vivermos a fidelidade ao Senhor. E aqui questiono mais uma vez, temos vivido a fidelidade ou temos profanado o templo de Deus que somos nós? Ou temos abandonado a vida de Deus em nós? Ou temos virado as costas para Deus? Continuemos, voltemos agora ao texto. Como bem disse, o final da primeira leitura está também conectado ao Evangelho para compreendermos. Nos fala, primeiro, sobre o sol escurecer e a lua não brilhar. Aquilo que encontramos de formoso, ou talvez tanta gente nem vê mais como formoso porque não olha mais para a criação, para a natureza, aquilo que existe de mais belo, também no final dos tempos, deixará de aparentar a sua beleza quando chegar o momento da manifestação de Cristo. Mas já veremos a questão das 3 vindas de Cristo, recordarmos uma vez mais isso em nossas vidas. Mas segue a ligação com o final da primeira leitura. As estrelas começarão a cair do céu e as forças do céu serão abaladas. Quem são as estrelas, segundo a primeira leitura de hoje? São os sábios, que brilharão como estrelas no firmamento, aqueles que ensinam a virtude, a santidade. Então, o que está a indicar para nós este texto? É uma fotocópia, podemos dizer, dos nossos tempos e de todos os tempos. Porque é a perda do ponto de referência. O Sol e a Lua são ponto de referência para a humanidade. Hora de acordar, hora de dormir. Hora de trabalhar, hora de descansar. As estrelas nos indicam a noite que já caiu. E, como mostra a primeira leitura, são pontos de referência para a nossa vida. E muitas dessas cairão, como também nos diz o Apocalipse em São João, em que o dragão bateu com a sua cauda e 1/3 das estrelas do céu caíram. Quem são as estrelas? Somente as estrelas que nós enxergamos? Não. Os sábios. Aqueles que devem viver uma vida virtuosa. Aqueles que buscam ser exemplo de santidade. Então aqui devemos de estar atentos, porque nossos jovens perderam o ponto de referência, mas talvez muitos ao nosso lado que ainda adultos estão sem ponto de referência. Por quê? Porque a luz do sol, a luz da lua, as estrelas se apagaram na sua vida. E nós, antes de questionarmos em relação a nós que seguimos a Cristo e que estamos há um longo tempo no percurso desta vida, ao longo já de mais um ano litúrgico que se encerra, caminhando com o Senhor rumo à vida eterna, somos essas estrelas que brilham no firmamento para ajudar e iluminar a vida dos nossos irmãos? Para sermos ponto de referência, como as estrelas sempre foram ponto de referência para a navegação? Para os nossos irmãos também chegarem a Deus como nós chegamos? Ou nós temos deixado de buscar a vida de virtude, a vida de santidade, a vida de amizade com Deus, e assim apagamos, caímos do céu, não servimos para mais nada, porque se perdemos o brilho de Deus em nós, o brilho que ajuda outros a encontrarem a referência de Deus em suas vidas, qual sentido tem a nossa vida, enquanto aqueles que dizem estar há tantos anos caminhando na igreja? Questionemos a cada um de nós. Mas olhemos para nós. Algumas vezes, também em nossa vida, não só na segunda vinda de Cristo, mas na nossa vida, o sol, a lua, as estrelas parecem ter se apagado. Os pontos de referência. Mas voltemos a Deus, porque nós já conhecemos há algum tempo este caminho com Deus, fizemos esta experiência de intimidade de oração dos sacramentos, sabemos aonde está o sol, que é o próprio Deus em nossas vidas, para dar sentido à vida. E recobremos o sentido da nossa vida em Deus. E temos buscado este mesmo sol, temos buscado a luz, o brilho da lua, que tantas vezes simboliza a Virgem Maria para nós, como este ponto também de referência. E as estrelas, que podemos dizer ser os santos, olhamos para eles como este marco, este ponto de referência que nos mostra um caminho assertivo até Deus,
o como fazermos para navegarmos até a eternidade. Prossigamos o texto. Vemos então que toda a criação vai assinalar a segunda vinda de Cristo. Mas como disse, recordemos e vamos ver nas próximas semanas, são 3 as vindas de Cristo. A primeira vinda, quando ele nasceu, viveu e morreu e ressuscitou. A segunda vinda, que é a vinda intermediária, quando nós, a maior parte de nós, nos encontraremos com ele no nosso juízo pessoal na hora da morte. Mas recordemos, Jesus está vindo o tempo todo na nossa vida, ao nosso encontro. E por fim, a sua segunda vinda, a vinda gloriosa, como juiz, como Senhor e Rei. O texto nos diz justamente da segunda vinda de Cristo agora. Então vereis o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória. Ele enviará os anjos aos 4 cantos da terra e reunirá os eleitos de Deus de uma extremidade à outra da terra. Isto acontecerá. Os mensageiros de Deus nos reunirão, se nós estivermos justamente no caminho para Deus. E o que isso também deve de recordar a cada um de nós? Que Jesus não dá para nós a hora em que ele virá, mas nem mesmo o tempo, mas um caminho, um itinerário para chegarmos até ele, para chegarmos até a vida eterna. E devemos de ver aqui também que Jesus demonstra ao longo desta leitura o como será o fim daqueles que viveram em Deus. Quem foi fiel a Jesus, quem foi fiel a Deus, quem buscou a santidade e abandonou o pecado, estes viverão a glória eterna. Quanto aos demais, como vai seguir a leitura nos mostrando, esses perderão a glória eterna. Como já dizia também na primeira leitura, que muitos dos que dormem no pó da terra despertarão, na primeira leitura. Eu pulei esse versículo, peço perdão. Uns para a vida eterna, outros para o opróbrio eterno. Quem despertará para a vida eterna? Aqueles que fizeram amizade com Deus e viveram aquilo que o Senhor Deus lhes ensina e lhes pede. Aqueles que se colocaram contra Deus colherão o fruto de uma desolação eterna, sem fim, que buscaram eles próprios. Deus não condena ninguém ao inferno. O inferno, recordemos o que vimos, foi reservado a Satanás e seus anjos, e o próprio Jesus diz, e é uma realidade, e não podemos descartar esta realidade. O inferno não é somente um lugar para onde se vai, mas é um caminho que se faz, é uma vida que se faz o inferno, é uma escolha. Devemos de recordar que o Senhor nos pede aqui não medo, mas a vigilância. Devemos de estar preparados, não sabemos nem o dia nem a hora, como seguiria o Evangelho que hoje não terá continuidade com a próxima parábola. Mas que estamos pisando como em cascas de ovos, como na beira de um desfiladeiro e a qualquer momento nós vamos cair na vida eterna e uma vida que não terá fim. Vamos cair na eternidade. E como temos caminhado rumo a essa eternidade? Temos vivido uma vida digna de Deus, buscado sua vontade e seus ensinamentos, fazer uma vida, um caminho com Deus na santidade? Ou temos buscado viver o pecado, viver para nós mesmos o egoísmo, uma vida dissoluta, achando que vamos encontrar a salvação? Não encontraremos. Por quê? Porque o final da vida, a eternidade, será aquilo que vivemos nesta terra? E muita gente às vezes pensa, eu vou fazer pecado mortal, fazer isso e aquilo, depois eu vou, me confesso e me salvo. E quem te diz que vai dar tempo de você se confessar? Evite o pecado. Não sabemos se amanhã estaremos vivos. Se hoje chegaremos ao final do dia, não compreendemos. Então, irmãos e irmãs, caminhemos rumo à eternidade na santidade. Muitas vezes nós usamos a misericórdia de Deus para a nossa impenitência, para indisposição de nos convertermos. Não queremos nos converter, não queremos abandonar de vida. E, portanto, usamos como
um anestésico para uma doença letal que já está nos preparando para a condenação eterna. Esta não é a misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus verdadeira não faz isso conosco. Nós devemos de buscar a conversão. A misericórdia de Deus justamente é para isso, para a conversão. Serve para entender que há arrependimento possível e que existe conversão acessível e que Deus é bom e nos lava de todo o pecado, mas nos adverte: vai e não peques mais. Nos adverte que devemos de mudar de vida. Somos frágeis, muitas vezes caímos, mas não devemos de viver com o desejo, o anseio de pecar, pendentes ao pecado. Depois eu vou, faço de novo, confesso, não importa. Irmãos, se vivemos assim, não compreendemos nada a misericórdia de Deus e não vemos que está em jogo a nossa eternidade, que podemos perder a alegria eterna ao lado de Deus e viver uma condenação eterna. E o pecado é a causa verdadeira da condenação do homem. Se nós vivemos o pecado e não a santidade, nós vivemos a nossa condenação. Devemos de recordar que, diante de Jesus, no momento da morte e do juízo final, se encontrarão almas sem distinção. São almas. Almas com pecado e almas em santidade. Esta é a única diferença. Não haverá maior relevância ou importância entre um e outro, mas as almas que estão santas e as almas que são pecadoras, que se condenarão. E o que temos buscado cada um de nós? Ao longo de todo esse caminho, deste ano que o Senhor nos advertiu, nos iluminou com sua palavra, com os sacramentos, para caminharmos rumo ao céu. Estamos caminhando para lá? Seguimos o texto. Jesus nos dá uma primeira parábola, e a segunda, como disse, não nos apresenta hoje no Evangelho. Aprendei, pois, da figueira esta parábola. Quando seus ramos ficam verdes e as folhas começam a brotar, sabeis que o verão está perto. Assim também, quando virdes acontecer estas coisas, ficais sabendo que o Filho do Homem está próximo às portas. Jesus está dizendo que somente devemos de reconhecer os sinais e ver que ele está pronto? Não, ele está dizendo para nós que, como é seguro que ao brotar as folhas da figueira está próximo o verão, também é seguro que será a sua vinda. Nós devemos de ter esta certeza que o Senhor retornará na sua vinda gloriosa, a sua segunda vinda, se não acontecer conosco a intermediária. Jesus vai voltar, e esta é sua declaração, tão segura como o brotar de uma figueira. E segue o Senhor: em verdade vos digo, esta geração não passará até que tudo isto aconteça. Jesus está dizendo aqui o quê? Porque aquela geração passou, mas está falando também a cada um de nós, as nossas gerações, que devemos de velar e não esperar outras revelações a não ser aquilo que ele nos deixou. Ele, a última palavra que o Pai nos manifestou, diz São João. No tempo, na plenitude dos tempos, não há mais o que ser revelado. Sim, o Senhor revela em algumas manifestações marianas, em algumas aparições que a Igreja reconhece, através de Maria ou de suas próprias colocações às santas almas, aquilo que pode acontecer caso a humanidade não mude de vida e não viva em penitência. E, realmente, como bem sabemos, em Fátima, muita coisa que Maria disse aconteceu, porque o povo não se converteu, não se arrependeu, não mudou de vida. Mas isso não é uma revelação que muda todo o aspecto da revelação que Jesus realizou através da sua vinda gloriosa, através dos sacramentos da Igreja e de tudo aquilo que deixou na sua Igreja. Não devemos de esperar nada de novo. Tudo o que necessitamos para a salvação, o Senhor já nos revelou. Cabe a cada um de nós buscar e viver nesta expectativa, viver justamente velando este tempo, que é velar, cobrir com véu. Então, velando por este tempo, esperando este tempo da forma que nós devemos de viver para encontrarmos a glória dos céus um dia. E encerra o Evangelho de hoje: o céu e a terra passarão,
mas as minhas palavras não passarão. Quanto àquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai. Jesus, então, nos diz que tudo o que ele ensinou não passará. O céu e a terra, sim. Mas o que ele ensinou, não. E se nós olharmos aqui da perspectiva humana, não somente a questão do final dos tempos, o céu e a terra estão passando na nossa vida. Se chegar a morte para cada um de nós que hoje estamos aqui meditando este Evangelho, céu e a terra aqui passaram? A palavra de Jesus resta eterna, fica eternamente, permanece eternamente para aqueles que a viveram na glória dos céus, para aqueles que a rejeitaram na condenação eterna. E o que temos feito das palavras de Jesus e do próprio Jesus, que é a palavra do Pai por excelência? Temos vivido tudo aquilo que Ele pede a cada um de nós e nos ensina, ou não? A escolha é nossa. Ele mesmo nos avisa, sua palavra não passará. O que Ele nos deixou, nos ensinou, não vai passar. Não é que com a morte acabou tudo, não. Continuará, com o fim que nós escolhemos, com aquilo que vivemos, com a vida que levamos. Quanto ao dia e a hora, Jesus fala que só o Pai sabe, nem os anjos, nem mais ninguém. Provavelmente também o Senhor sabe, aquele não estaria mentindo, mas o Pai não quer que seja revelado naquele tempo em que Jesus caminhava nessa terra, porque não é coisa para nós ficarmos como muitos ficam atormentados, meu Deus, o mundo vai acabar. Não, é para estarmos prontos sempre. Mais uma vez, repito, vigilância. Viver nesta vigilância, como quem espera a qualquer momento o Senhor que volta da festa, como dizia o Evangelho alguns dias atrás. Temos vivido nesta vigilância, nesta expectativa de que o Senhor vai voltar, seja para nos levar para o céu com a nossa morte, para o nosso julgamento pessoal, seja com a sua vinda gloriosa. Basta sabermos isso. Não devemos de saber, quando vai acabar, o mundo está acabando, isso está acontecendo, final dos tempos. Não, tenho que estar pronto, não importa a hora que isso aconteça, porque a qualquer momento minha vida pode terminar. E por fim, a segunda leitura, Carta aos Hebreus, continuidade do que estamos lendo nas últimas semanas, mesmo que passando alguns trechos e capítulos. Todo sacerdote se apresenta diariamente para celebrar o culto, oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios, incapazes de apagar os pecados. Cristo, ao contrário, depois de ter oferecido um sacrifício único pelos pecados, sentou-se para sempre à direita de Deus. Aqui mostra uma coisa: os sacerdotes estão de pé oferecendo sacrifício. Jesus está sentado, por quê? Porque demonstra que ele reina com Deus e é Deus com o Pai. Mas demonstra que era somente a sombra, aquilo que acontecia no Antigo Testamento, daquilo que Jesus realmente realizou. E nos diz no versículo 12 que ele, o seu sacrifício pelos pecados, apagou de uma vez por todas. Não resta mais nada, continua o texto, não lhe resta mais senão esperar até que os seus inimigos sejam postos debaixo de seus pés. Devemos de ver aqui que nós participamos do sacrifício de Cristo. Quando nós buscamos alcançar uma vida de perfeição, de santidade, que deriva do Calvário, somente reconhecendo o sacrifício, o amor, a entrega de Jesus na cruz e o sofrimento por amor, nós podemos viver a santidade, que é um reflexo do Calvário, deriva dali. E nós temos vivido esta intimidade com o Senhor para nos afastarmos do pecado e vivermos a nossa vida como doação a Deus e aos irmãos e alcançarmos assim um dia a salvação eterna? Encerra o texto. De fato, com esta única oferenda levou à perfeição definitivos que ele santifica, cada um de nós. Ele nos leva à perfeição desta forma que disse, na nossa busca de santidade que deriva do Calvário de Cristo e passa pelo nosso Calvário. Ora, onde existe o perdão, já não se faz oferenda pelo pecado. Não pelo pecado, mas pela busca de santidade, a total entrega da nossa vida a Deus, numa vida de amor, numa vida de unidade com o Filho de Deus.
Peçamos à Santíssima Virgem Maria, nossa Mãe, que interceda por cada um de nós e nos ajude a sermos fiéis ao seu Filho, a reconhecermos a voz do Espírito Santo a nos guiar e assim busquemos cada vez mais a nossa santidade. Busquemos cada vez mais a salvação que o Senhor nos oferece, não nos preocupando com aquilo que os tempos demonstram, mas preocupando em vigiar cada vez mais e ser constantes e fiéis ao Senhor Deus, para que ao momento em que Ele chegar nos encontre prontos, e assim possamos participar um dia da sua glória dos céus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para que sempre seja louvado. Por intercessão de Maria, de todos os anjos e santos de Deus, desça sobre vós e sobre todas as vossas coisas materiais e espirituais as bênçãos do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deus os abençoe, uma excelente semana e até domingo, se Deus quiser.